Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Ainda de pé, quem trouxe a Bíblia, levantem-na assim. Oh, que coisa boa. Tem que trazer a Bíblia, coisinha. Tem que trazer a Bíblia para a igreja, coisinha. Eu falei onde é já? Lucas 6, verso 6. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Outra versão diz atrofiada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, permaneceu em pé. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como antes. E ficaram cheios de furor. Quer dizer, no mesmo ambiente, um recebe uma bênção tão grande e o outro fica cheio de furor, inveja. E uns com os outros conferenciavam para ver o que faria com Jesus. E você diz amém. Pode sentar, por favor. Senhor, fala conosco, derrama da tua presença, que a tua palavra tenha livre curso nessa tarde, e que os corações que aqui estão sejam impactados, alcançados pela verdade do Evangelho, a verdade da tua graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e você diz amém. Queridos, nós temos um dos textos mais marcantes, é uma passagem deveras conhecida, o homem da mão mirrada. A estrutura da história é fácil de se entender. Você tem um ambiente que é a sinagoga. Você tem uma pessoa enferma, doente, deficiente, que é o homem da mão mirrada. Você tem pessoas que estão ali apenas para observar e criticar. E você tem o protagonista da história, que é o Senhor Jesus. Amém? Então essa é a estrutura dessa perícope, dessa história pequena recontada em 5, 6 versículos. Você tem um ambiente, a sinagoga. Você tem um homem enfermo, anônimo, que tem a mão direita ressequida.
Você tem críticos que estão à espreita, apenas observando, e você tem o Senhor Jesus. Então esses são os elementos principais da história. E eu quero rapidamente, talvez, investir aqui uns 4 minutinhos e te dar um pano de fundo histórico. Eu quero te ambientar aqui na história deste que é um dos personagens aqui dessa história, que é o homem da mão mirrada. Anônimo, não sabemos o seu nome, não sabemos de onde veio, mas a história faz algumas combinações e alguns estudiosos arriscam identificar a origem e a pessoa deste homem. Para que você entenda, eu preciso recuar um pouquinho na história e eu peço a sua paciência. Você sabe que o povo de Israel adorava a Deus em um ambiente, sempre foi assim. É por isso que a gente vem à igreja, é por isso que você está aqui, nesse momento, nesse lugar de culto coletivo a Deus. No passado, quando o povo de Israel saiu no Egito, eles cultuavam a Deus em um lugar, em uma tenda chamada tabernáculo. Quem já ouviu falar esse nome? O povo está indo para a terra prometida. Então eles caminham, aí estacionam o acampamento, vão ficar aqui uma semana, um mês, aí montam o tabernáculo. É uma tenda móvel. O tabernáculo tinha 3 partes: o pátio, o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Anos mais tarde, com o reinado de Davi, Davi teve no coração a ideia de construir um templo. Mas aí Deus disse assim: Davi, você não, suas mãos estão sujas de sangue. Você não, o seu filho vai construir. Aí Salomão construiu o templo, o famoso templo de Salomão. Não ali o de São Paulo, do Brás, mas... um templo majestoso, suntuoso, carregado de ouro, prata, um negócio extraordinário. A nação de Israel, no dia da inauguração, diz a Bíblia que era tanta presença de Deus, a glória de Deus se manifestou com tanta intrepidez, com tanta veemência, que os sacerdotes não podiam estar em pé, tamanha era a manifestação de Deus. Porém, os anos se passaram e o povo virou as costas para Deus, se afundando em uma vida de pecado, idolatria. E o povo foi repetidas vezes advertidos pelos profetas. Vários profetas advertiam o povo: voltem-se para Deus, arrependam-se dos seus pecados. Mas a mensagem dos profetas caíam em ouvidos surdos, moucos, e as palavras dos profetas não eram atendidas, até que a medida da paciência de Deus se esgotou, e então Deus permitiu que uma outra nação fizesse juízo sobre a nação de Judá, onde estava o templo, na cidade de Jerusalém. E em 3 etapas diferentes, uma nação chamada Babilônia invadiu Jerusalém, derrubou seus muros, depois saqueou a cidade e por fim ateou fogo no templo. Essas invasões, elas foram feitas em 3 etapas: a primeira no ano 606 antes de Cristo, a segunda no ano 596,
e a terceira no ano 586. Antes de Cristo, note que as datas são contadas em ordem decrescente. E em 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou sobre a cidade de Jerusalém e queimou o templo, destruiu o templo que Salomão havia construído anos antes. Anos mais tarde, depois do cativeiro, sob a jurisdição de um homem chamado Zorobabel, o templo foi reconstruído. Agora não mais com aquela pujança, com aquela altivez que o templo de Salomão tinha. Quando o templo foi reconstruído com tábuas, com materiais simples, o povo ficou profundamente decepcionados. Até que Deus levanta o profeta Ageu e diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. O texto não diz a glória da segunda casa. O texto diz a glória desta última casa. O que o profeta está nos fazendo entender que, na verdade, o que traz a importância ao templo não são os materiais com os quais ele é construído, mas o que traz importância ao templo é a presença do grandioso Deus. Pois bem, mas o templo era pequeno. O templo era ínfimo, desprezível. Anos mais tarde, agora já no ano 20 antes de Cristo, quem é o rei de Israel? Um homem chamado Herodes o Grande. Herodes era um homem rejeitado pelo povo de Israel, porque ele não era um judeu puro sangue, ele era um fantoche de Roma, ele era um idumeu. Então ele não tinha a popularidade do povo. E aí o que ele fez? Para ter um pouquinho mais de popularidade, ele sabia do desgosto do povo por causa da estrutura, da arquitetura desse segundo templo. Então Herodes resolve reformar o templo. Herodes resolve ampliar o templo. E os historiadores dizem, Flávio Josefo no livro Antiguidades diz que o templo foi ampliado em 40 vezes. Uma infinidade de homens trabalhavam, pedreiros, serventes, enfim, toda sorte de trabalhadores. Só que quando chegaram na estrutura do templo em si, não era qualquer um que poderia manusear. Não era qualquer um que poderia manusear as ferramentas, porque o lugar é sagrado. Quem queria entrar no lugar santo, onde eram oferecidos sacrifícios? Flávio Josefo também nos conta que Herodes treinou mais de 1000 sacerdotes para que pudessem trabalhar no recinto sagrado do templo. E a história também conta que um desses 1000 sacerdotes estava um dia trabalhando ali na sua pedra. Quem já foi em Jerusalém viu que o templo, o que nós temos ali são o resto do muro da parte ocidental, e são pedras enormes. E a história diz que um desses sacerdotes estava trabalhando ali na sua pedra, e com um descuido, a pedra caiu sobre a sua mão. Quebrou a sua mão, os ossos. E sem um tratamento específico, a sua mão foi curando, mas os nervos, os músculos ficaram atrofiados, ressequidos.
E hoje alguns estudiosos do Novo Testamento arriscam dizer que este sacerdote que trabalhava na reforma do templo era exatamente este homem aqui da mão mirrada. Verdade ou não, faz sentido a história. E se isso se configurar verdade, então este homem agora, ele não pode mais oficializar no templo. Porque a lei diz em Números que o sacerdote não poderia ter defeito nos pés e nem nas mãos. É claro, o texto diz que não poderia ter defeito nem nas mãos e nem nos pés para servir no templo. E esse homem estava servindo no templo quando a pedra cai na sua mão e ele fica com a mão atrofiada. Agora só resta para este homem atender os cultos nas sinagogas. Flávio Josefo nos conta que havia no tempo de Jesus mais de 480 sinagogas esparramadas em Israel e na diáspora. O que é a sinagoga, pastor? Sinagoga era o ambiente de ensino da palavra. No templo faziam-se os sacrifícios, mas na sinagoga, sábado após sábado, o rabino, o mestre, ensinava a palavra. E agora este homem com a mão quebrada, com a mão ressecada, com a mão atrofiada, ele não pode mais atender o templo, porque a lei proibia. Resta para este homem atender os cultos nas sinagogas. Só que não é assim tão simples, porque a sinagoga tinha também um código de conduta, de ética, tinha uma constituição. E a constituição da sinagoga dizia, e quem nos clarifica isso é também Flávio Josefo, ele diz que nas sinagogas eram admitidas apenas 6 pessoas com deficiência. E não era tão fácil assim, pastor Rócio. Você, se tivesse uma deficiência, você deveria ir na casa do príncipe da sinagoga e dizer assim: ei, príncipe, no próximo sábado eu quero participar do culto. Então o príncipe ia ver, deixe-me ver aqui se ainda tem vaga. E pegava a lista e dizia: ó, por acaso ainda tem uma vaga, você pode participar. Ou então se ele dissesse: as vagas estão preenchidas, então somente no próximo sábado. Mas não era apenas avisar e ver se tinha vaga. A sinagoga tinha sua constituição. Então o príncipe da sinagoga diria a essa pessoa com deficiência: ó, você pode participar do culto, mas existem algumas regras. Você deve ser o último a entrar e deve ser o primeiro a sair, para que ninguém precise ter contato com você, porque você é um deficiente, você tem um defeito. Então seja o último a entrar e o primeiro a sair. E mais uma, você vai sentar na última cadeira, na última fila. E na sinagoga, gente, preste atenção, nas sinagogas, o rabino, o mestre da lei, ficava no meio, cercado assim por pessoas atentas, e você poderia participar, você poderia levantar a mão e fazer perguntas. Como era o processo? Imagine, o rabino está ali, você está aqui, você quer fazer uma pergunta? Número 1, fique em pé. Número 2, venha para o meio. Número 3, levante a mão. Só que uma pessoa com deficiência, o príncipe da sinagoga dizia: ei, você em hipótese alguma poderá ficar em pé, nem estar no meio
e muito menos levantar a mão para perguntar qualquer coisa que seja. Então era vetado a uma pessoa com deficiência, a uma pessoa com defeito, fazer qualquer tipo de participação. A única coisa que lhe era assegurada era participar do culto, porém na última fila e sem nenhuma participação física. E eu imagino este homem dizendo: tudo bem, príncipe da sinagoga, o que eu quero é estar no culto. Posso ser o último da fila, posso não ter participação nenhuma. O que eu quero é ouvir a palavra, o que eu quero é estar na palavra, o que eu quero é cultuar o meu Deus. Eu vejo hoje pessoas que deixam de servir, que deixam de cultuar a Jesus por qualquer coisa. Ei, tenhamos um pouquinho mais de perseverança. Diz a Bíblia que Jesus entrou na sinagoga e era um dia de sábado. Versículo 6. E a palavra de Deus diz que Jesus estava ensinando. Este homem com a mão mirrada, ele vem também. O que ele não sabia é que quem estava na escala, quem estava na agenda para pregar naquele sábado, não era um rabino qualquer. Oh, glória ao nome de Jesus. O que o homem da mão mirrada não sabia é que aquele sábado tinha um pregador especial. Tinha um pregador que pregava diferente. Oh, glória ao nome de Jesus. Pastor, por que Jesus pregava diferente? Porque Jesus pregava com autoridade. E aí, irmãos, a palavra diz, o verso 6, que Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. Todo milagre, ele é antecipado pelo ensino das Escrituras. Todo avivamento tem a sua gênese, tem a sua incubadora na palavra. Jesus entra na sinagoga e ele está fazendo o quê? Ensinando a palavra. E o texto diz que enquanto Jesus está ensinando, tem um homem lá no canto, na última fila. Ele está com a mão escondida, porque a mão é atrofiada, lhe causava vergonha. Então ele vem com a mãozinha assim, mas ele não deixa de vir para o culto. Ele ama ouvir a palavra, mesmo estando na última fila, imbuído de vergonha, encharcado em uma vida que não lhe era fácil. Mas sábado após sábado, ele se assentava a ouvir a palavra de Deus. E aí, o texto me informa que a mão que era ressecada, atrofiada, não era a mão esquerda, era a mão direita. A mão direita é a mão do serviço. A mão direita é a mão do ministério. A mão direita é a mão da prosperidade. Na cultura judaica, a mão direita você comia, você cumprimentava, você saudava a pessoa, você negociava, você vendia, você comprava, tudo com a mão direita. Você comia, você participava dos cultos, e a mão esquerda era reservada para fazer as suas higienes pessoais. Só que esse homem tem a sua mão direita, a mão que ele cultuava, a mão que ele saudava uma pessoa, a mão que ele convivia, a mão está atrofiada. Alguém chega e diz assim: bom dia, meu amigo, tudo bem? Ele não pode esticar a mão, porque a mão está atrofiada. Eu quero me dê sua mão aqui, me dê sua mão aqui. Eu quero te colocar aqui dentro do texto. Eu quero te fazer enxergar quão difícil era a vida deste homem.
as barreiras que este homem enfrentava, os limites que a sociedade impunha a este homem. Mas eu quero que você enxergue também um homem decidido, resoluto, a não se abater pelas coisas ruins e as imposições que a sociedade do seu tempo lhe colocavam. Mesmo com todas essas limitações, este homem estava ali sábado após sábado para ouvir a palavra de Deus. E o texto diz, irmãos, que os escribas e fariseus também estavam nesse culto. Quem eram os escribas? Era gente que sabia a palavra, era chamados copistas. Era gente que passava a vida toda copiando o texto sagrado. Quem eram os fariseus? Eram aqueles chamados separados, gente que jejuava, Mas nesse culto, esses dois grupos, escribas e fariseus, estavam aí apenas para observar, para criticar. Você não pode estar desse lado das pessoas que vêm ao culto apenas para observar, apenas para criticar, apenas para cuidar da vida alheia. Você precisa estar no culto para se derramar, para se entregar diante de Deus. Como nós cantamos aqui, para que a sua vida seja uma canção aceitável a Deus. E o texto diz que Jesus sabia a intenção que havia nos corações destas pessoas. E o versículo de número 8 diz: mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada. Jesus disse a quem, irmãos? Ao homem que tinha a mão mirrada. Mas ele está assentado aonde? Lá atrás. Ele pode levantar a mão? Ele pode ficar em pé? Ele pode estar no meio? Não. Só que aí Jesus está pregando. Eu imagino Jesus pregando, irmãos. Jesus, pá, 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 pá. Do nada, irmão, Jesus para a mensagem e diz assim, ó, você! E aponta o dedo. Aí os escribas estavam assentados mais à frente, eles dizem, eu! Jesus diz, não. Aí os escribas olham para trás, os fariseus, deve ser com vocês, os fariseus dizem, eu! Jesus diz, não. Você. Você que está escondido nos seus próprios medos, traumas, vergonhas. Você que veio a este culto e está escondido nas suas próprias decepções, nas suas próprias frustrações, nos seus tropeços, nos seus acidentes, nos seus naufrágios. É para você que Jesus está apontando o dedo. É Jesus te chamando nesta noite. Você. E alguém tenta entrar na sua frente, é comigo. Jesus disse não. E alguém diz, é comigo. Não. E aí chegaram no último. E aqui está o homem com a mão ressecada, assentado, escondido. E ele olha para trás, não tem ninguém. E ele diz assim, Senhor, Rabino, é comigo? E Jesus disse assim, é com você. Hoje eu tirei o dia para falar contigo. A sinagoga está cheia, mas hoje é eu e você. A sinagoga está cheia, os assentos estão preenchidos, mas hoje eu quero palestrar contigo. É eu e você. Você está na última fila, mas eu te vi, eu te enxerguei. E aí Jesus diz assim, e eu corro para terminar. Sobe aqui rapidinho, vem gente. Vem coisinha. Ei! Jesus falou o quê?
Para o homem, Jesus deu 3 ordens. Eu queria pregar sobre as 3 ordens, mas não vai dar tempo. Se eu estivesse na África, pregaria. Aqui eu vou só te dar assim um en passant, e você vai, leva para casa e mastiga em casa depois. Agora escute, olhe para mim. Olhe para mim. A primeira ordem que Jesus deu foi: Jesus aponta o dedo e diz: você! O homem da mão diz: eu. Número 1, primeira ordem, Jesus disse: levanta. Mas a constituição da sinagoga diz que alguém com defeito não poderia ficar em pé. Só que a Bíblia diz que Jesus ensina e ensina com autoridade. E eu fui pensar nisso, eu falei: Senhor, como que é isso? Minhas calças estão caindo, é o efeito da África. Alguém sabe ajustar roupas? Me procure depois. Melhor do que Manjaro é ir para a África. Eu vou quebrar os irmãos e irmãs aí que vendem Manjaro, irmãos. Coisinha. Escuta. A primeira ordem que Jesus deu, qual foi? Levante-se. O homem sabia: eu tenho defeito, eu não posso ficar em pé. Agora Jesus ensina e ensina com autoridade. Eu fui buscar isso, eu falei: Senhor, o que significa esse negócio que o Senhor ensina com autoridade? E sabe o que eu percebi? Qualquer outro rabino ensinava desse jeito assim, ó. Outro rabino ensinava assim: meus irmãos, a palavra diz, segundo os estudos de Hillel, segundo os estudos de Gamaliel, segundo o que diz a Midrash, segundo o que diz o Talmud, e assim por diante. Jesus não. Jesus ensinava assim, ó. Moisés disse assim: eu porém vos digo. Eu porém vos digo, a palavra é a minha. Ensinar com autoridade é isso. E aí Jesus diz para o homem: levanta. Eu quero estar pregando para pessoas aqui nessa tarde, já nessa noite, que pensaram que nunca mais estaria em pé, que você viveria à margem da participação efetiva de um culto, da vida cristã, da vida ministerial, da exposição, da execução dos dons e talentos que Deus te deu. Eu quero estar pregando aqui nessa tarde, nesta noite, para gente que achou que nunca mais teria uma oportunidade. Jesus te viu nessa noite, Ele aponta para você e te diz: levanta! Levanta! Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me encerrou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. Ouça, a primeira ordem de Jesus foi: levanta. Porque Jesus não quer te ver caído, Jesus não quer te ver no canto, aonde o homem estava, na última fila, no canto, escondido. Ei, Igor, tem gente que tem um ministério do canto.
Mas não é do canto de cantar, é o ministério do canto de ficar escondido, se afundando em uma vida amarga, depressiva, achando que a sua vida acabou, que não tem mais jeito. Ei, que Jesus desistiu de você, mas nesta noite, aguce bem os seus ouvidos e ouça a doce voz dele dizendo: levanta, 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 levanta. Levanta! E leva-me a um lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Levanta, levanta, levanta. Ei, continue a restituição, a restauração para você nesta noite. E mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai, ele te enxergou, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Ei! A segunda ordem, minha alma fica inflamada, os meus pés se incendeiam. A segunda ordem que Jesus deu foi: vem para o meio. A primeira ordem foi: fique de pé. Já era algo inimaginável. A segunda ordem foi: vem aqui, vem para o meio. Senhor Rabino, eu já tive aí um dia, mas caiu uma pedra sobre mim, eu sofri um acidente. Eu acho que o senhor está equivocado. Eu não posso mais estar aí no meio. A constituição da sinagoga me proíbe. Jesus diz mais uma vez: vem, vem, vem. Ele te chama nesta noite. Vem para o meio, vem para o meio. Sai do canto, sai do canto. Vem. Onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei. Ele te enxergou, enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Sai, sai, sai do canto. Sai, 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 sai do canto. Sai, sai. O meu pai, ele te enxergou, na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. É hoje. Sai, sai do canto. Vem pro meio, vem pro meio, vem pro meio. O seu lugar é no meio, é no meio, é no meio.
Eu estou te dizendo, os meus pés ficam fumegando. É um fogo que me acende. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Sai do canto. Toque-me de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me. Segura. Alguém com defeito não podia estar em pé, não podia estar no meio e não podia. Jesus disse: levanta, vem para o meio. Todos ao redor estavam com olhares de reprovação. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, mesmo quando todos à sua volta reprovarem. Continue. Jesus deu a última ordem ao homem: estende a tua mão. O homem veio. Se ele tivesse com um terno como eu, ele talvez viria com a mão escondidinha. E ele agora está aqui no meio, mas a mão está aqui. Jesus disse: estende a tua mão. Listen, aprenda. Mão é ministério. Mão é serviço. Oh, Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Mão é ministério. Jesus está dizendo: sua mão vai se esticar de novo. Eu termino. Jesus disse: estende a tua mão. Mas a mão estava assim. Jesus disse uma vez só: estende a tua mão. Eu queria ver. Jesus disse e o homem obedeceu. A mão está assim, todos estão vendo. E ele começa: estende a tua mão. Eu preciso terminar. Eu sei que a gente está navegando aqui no oceano do Espírito, mas eu quero terminar por causa do outro culto. Deus te abençoe, meu amigo. Onde tem mais uma vida, eu vou ser bem rápido, bem preciso, que queira sair do canto.
e vir para o meio. O seu lugar é no meio. Meio é junto, meio é colado, meio é andar com Jesus. Aqui no meio, onde está uma vida preciosa. Aqui nós já temos um irmão que veio corajosamente. Eu não sei se ele está voltando, se ele está aceitando Jesus, mas já temos uma vida. Onde está a segunda que quer entregar a sua vida a Jesus? Parece que está vindo aqui um senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Ora! Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Ei, olha para mim, por favor. Eu não consigo ser mais nítido, eu não consigo ser mais claro do que isto. Eu acabei de pregar uma palavra que eu acho que todos entenderam. Você está esperando o quê? Jesus está estendendo as tuas mãos e dizendo para você: ei, a restauração para a sua vida. Vem, sai do seu lugar, vem. Já temos duas preciosas vidas, dois homens. Quem sabe falta uma mulher de Deus. Cadê você? Saia do canto, saia da última fila, saia do seu próprio esconderijo. Venha para a presença do Senhor Jesus. O Espírito de Deus fala em meu coração: meu servo, insista um pouco mais, insista um pouco mais. E é isso que eu estou fazendo. Falta alguém, falta você, falta você. Cadê você? Vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu vou orar por essas vidas preciosas que estão aqui, mas eu oro com o coração apertado, sabendo que ainda há mais pessoas. Jesus te diz: fica em pé, vem para o meio e estende a mão. Há mais alguém que queira corajosamente vir entregar a sua vida a Jesus? Vamos orar.
Aleluia. Está descendo alguém aí? Vem. Isso. Nós vamos orar por este casal. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar por esse Senhor. Traz eles assim para ficar mais junto. Aqui assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda falta alguém. Eu estou muito feliz por essas pessoas que estão aqui. Elas estão pela mão do Senhor. Mas ainda falta alguém. E você sabe que é você. Mas eu não posso mais esperar. Mas eu termino esse culto com o coração pulsando e sabendo que ainda falta alguém. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. É a primeira vez que a senhora está vindo para mim, né? Está voltando. Ah, tá bom. Agora vai dar certo. Amém. Amém. Vai dar tudo certo agora. E você, minha jovem, é a primeira vez? Não, está voltando para Jesus. E vocês, casal abençoado, estão se reconciliando com Jesus? Amém. Já são batizados nas águas? Ainda não? E o senhor, meu amigo, é a primeira vez que está entregando? Outras vezes, né? Ah, meu Deus, está reconciliando. Que sinceridade nas palavras. Vamos orar. Orem após mim. Repitam após mim. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço perdão, Senhor Jesus. Perdoa meus pecados. Perdoa minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dê forças para te seguir, te servir todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Os obreiros, aqui ó, tem uma irmã aqui que vai cuidar de vocês. Tem uma irmã aqui, uma jovem aqui. E eles vão direcionar vocês. Vocês vão receber um presente da igreja. Vocês vão preencher essa ficha de decisão. Alguém vai acompanhar vocês, para vocês caminharem junto conosco. Amém? Deus abençoe. Vamos terminar, irmãos. Meu Deus. Nossa, meu Pai. Levante assim as suas mãos. Ouça isso. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ouça isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito,
para te guardar em todos os seus caminhos, e para que os seus pés não tropecem em pedra alguma. E que o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a infinita graça salvadora de Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos juntos dizem: amém. Se Deus é por nós, operando Deus. Ótima semana.